João capítulo 13, versículo 26. Diz assim: e Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Podemos nos assentar. Peço a sua atenção nesse tempo de ministração que Deus quer ministrar no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser. Judas Iscariote, filho de Simão. Esse personagem tem sido palco de muitas discussões nesses últimos 2000 anos. Figura emblemática, figura essa que traz questões teológicas, discussões que geraram inúmeros e acirrados debates. Mas hoje eu quero trazer com muita simplicidade para você uma palavra para você entender que esse homem, já digo de premissa, não foi predestinado para aquilo que ele viveu. A Assembleia de Deus, ela tem uma postura muito firme, muito contundente sobre esse dogma doutrinário predestinação. A igreja, ela crê no livre-arbítrio. Pastor, o que é isso? Significa dizer que Deus, sendo Ele soberano, Ele é dono de tudo, manda, comanda, desmanda, faz e desfaz. Deus não pede autorização a ninguém. Se der um sopro, todos nós aqui sumimos e desaparecemos. Esse é Deus. Esse Deus soberano, quando criou o ser humano, deu ao ser humano o poder de escolha. Isso não tira o poder de soberania de Deus. Ele continua sendo soberano. Porém, Ele não decretou aquilo que você seria. Ele não decretou suas ações, seus atos, seus pecados, seus erros, nada disso. Tudo isso são escolhas tuas, dos seus antepassados, teu pai, tua mãe, teu avô, teu bisavô. As questões da sua família não foram predestinações. Não. Foram escolhas que foram feitas. E que hoje você vive é resultado das suas escolhas. Diante dessa premissa, eu começo então a olhar aqui primeiro. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é o Deus de amor e o Deus de misericórdia. O Deus em que pela qual ama a todos de maneira igual. Sem um tom de brincadeira, vou dizer bem sério. Deus não escolheu nenhum de vocês aqui por ser mais bonito, ou porque tem mais isso, tem mais... Não. Deus, Ele ama você por aquilo que você é. Você não escolheu o teu cabelo, você não escolheu a tua pele, você não escolheu a tua altura, você não escolheu o perfil que você tem. Apesar de que hoje essa cirurgia te modifica, mas o que você é, foi Deus que te fez assim. Por isso Ele não faz acepção, Ele não te despreza pelas coisas que você é. Aleluia. Com característica física. Deus não te ama por aquilo que você tem de aparência. Deus te ama porque Ele te formou. E Ele quer o melhor para a tua vida. Deus é um Deus de amor. E o maior presente que os seres humanos recebeu é o Senhor Jesus. Isso é o maior presente. Essa terra é muito bela. As coisas que tudo quanto nós temos para desfrutar na terra é diminuto e pequeno diante da grandiosidade do presente que é o Senhor Jesus. Porque Ele nos livra do pecado, da morte e da condenação. Ele nos traz esperança. Jesus escolheu quantos homens para serem apóstolos? 12. 12 homens. Como eram esses homens? Ricos, alta formação, perfeitos? Não. Jesus escolheu 12 homens. Primeiro, não eram os melhores, mas também não eram os piores.
Ele escolheu pela sua graça e amor. Porque Deus não nos chama pelos nossos méritos próprios, irmãos. Deus, Ele não nos chama porque temos defeitos e erros. Também é um outro equívoco. Não, porque o sujeito é todo errado, todo bagunçado, aí Deus tem que chamar. Mentira. Não são essas coisas que atraem Deus. Ele ama você como você é. Agora Ele quer mudar a tua vida, quer transformar você. Quando eu olho para esses apóstolos, eu vejo graça, misericórdia, amor. É Deus mostrando para mim e para você: eu posso trabalhar com qualquer ser humano. Eu posso trabalhar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se colocar nas minhas mãos e deixar eu moldar, eu posso mudar, eu posso transformar. O mundo virou de cabeça para baixo por causa desses homens. E o que proporcionou a grande mudança neles? Eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Passaram da faculdade do Senhor. Andaram com Ele. E isso provocou neles uma mudança, uma transformação. Que quando lemos Atos dos Apóstolos, ficamos estupefatos do resultado de tudo aquilo que Jesus investiu ministerialmente nesses homens. Porém, no meio desses 12 tem esse personagem que nós vamos falar hoje. Judas. Judas nos traz aqui inúmeras advertências, lições. E o meu propósito hoje é que você saia daqui entendendo o que a Bíblia diz sobre esse homem, que serve como espelho para mim e para você. E eu começo dizendo que ele recebeu o chamado da mesma maneira como os outros. Já disse isso. Judas não teve um chamado diferente, não. Jesus passou uma noite orando, diz Lucas. E depois de uma noite orando, pela manhã, ele vai e seleciona e separa 12 homens. E entre esses 12 está Judas. Judas, ele fez parte desse colégio apostólico. Conviveu com todos os outros de maneira igualitária. E Jesus confiou a ele a receita, a arrecadação. Ele se tornou o administrador financeiro. Aquele que cuidava da bolsa. Aquele que cuidava dos recursos que eram arrecadados, tanto para sustentar o ministério, como para socorrer os necessitados. Esse homem significa dizer que ele conseguiu a confiança de todo mundo, de Jesus e de todos. E aqui eu começo então a dizer, irmãos, nós não sabemos, a Bíblia não mostra, não tem como definir quando, em que momento que Judas deu o seu primeiro deslize. Porém, o que me chama a atenção é que Judas, ele era alguém convincente. Ele era alguém que nunca criou nenhuma situação que alguém olhasse para ele com um olhar de desconfiança. Não. Ele era alguém pela qual transmitia confiança no cargo que exercia. Nenhum dos apóstolos teve atrito, problema com ele, em dizer: ei, está fazendo errado. Não. Todo o tempo em que ele conduziu, todo o tempo em que ele administrou, nada, melhor dizendo, né? Ele conseguiu não deixar rastro. E eu quero chamar a sua atenção aqui. A queda desse homem, a ruína dele, começou de maneira pequena. E ele começou a trair o grupo. Ele traiu aquele grupo apostolar com algo em que pela qual lhe foi confiado. Escuta, talvez eu estou falando aqui com pessoas que vêm de traumas,
E sim, traumas, você não buscou, você não pediu para ter, eles ocorreram na tua vida. Mas eu te digo, grande porcentagem daquilo que você é resultado das suas escolhas. Grande porcentagem do que você vive é resultado do que você decidiu viver. Porque trauma tem cura. É preciso pedir ajuda. Não dá para passar a vida inteira botando culpa no pai, na mãe, na tia, no passado, na professora. Ei, se precisar, busque ajuda, mas saia desse círculo vicioso, onde sempre você vai culpar alguém pelas coisas da sua vida que te acontecem. Está na hora de sair desse ciclo. Está na hora de assumir a sua responsabilidade e dizer: não, eu sou responsável pela minha vida. Meu pai e minha mãe me conduziram, meu tio e meu avô até aqui. Mas eu assumi o controle. Sou eu que tenho o controle da minha vida. E esse controle eu vou colocar aos pés de Jesus. Ele vai me curar, Ele vai me sarar, Ele vai me ensinar. E eu vou fazer conforme a vontade e querer de Deus. Judas, ele fez uma escolha. Ele escolheu trair o grupo. Os nossos problemas iniciam-se quando nós tomamos as nossas decisões. Os nossos problemas, eles vão desencadeando pelas decisões que nós tomamos. E Judas é esse homem que toma a decisão. Vou dizer para você, Deus reservou essa noite para mexer dentro. Então, escuta. Judas, a partir do momento que ele cometeu o primeiro erro, ele passou a viver um segredo. Um segredo interior. Um segredo que ele não contou nem para os seus colegas, não contou para Jesus. Ele tinha que olhar para todo mundo e fingir que não tinha acontecido nada. Quantas pessoas que estão vivendo segredos interiores, erros, falhas, morre, mas não fala, morre, mas não pede ajuda. Filho, criança, adolescente, em nome de Jesus, seja sincero com seus pais. Não esconda tuas fraquezas, teus defeitos. Seja sincero. Teu pai e tua mãe te amam. Pais, ame seus filhos. Ajude. Estenda a mão. Marido, ajuda tua esposa. Esposa, ajuda teu marido. Família tem que ser local de cura, de restauração. Não pode ser um ambiente de tragédia. Judas passa a viver um segredo no seu interior. Ninguém sabia que ele estava roubando da bolsa. Só Jesus sabia. E ele não sabia que Jesus sabia. Eu digo que talvez com ele, como acontece com todos nós, foi apenas com uma oportunidade errada que começou. Falo isso com muito temor e tremor, irmãos. Deus não quer que você saia daqui com questões aí dentro não resolvidas. Escuta. Tomamos decisões falando assim: vai ser só desta vez. Nunca mais faço isso. Só que aquilo que ele disse é só uma vez, acabou tomando força para dominar. Sabe qual é a grande gravidade do pecado? É que ele começa inofensivo. Aparentemente você tem domínio, dá aquele ar que você está no controle, que você sai da situação quando você quiser. Judas, ele é chato, que ele tinha o controle da avareza e da ambição do coração dele.
Ele achava que a hora que ele quisesse, ele chutava o pau da barraca e jogava tudo aquilo fora e ia viver diferente. Porém, Judas não percebeu que ele perdeu o controle das coisas. Aquilo que começou pequeno começou a gigantar-se dentro dele. E talvez quando chegou uma hora que ele queria parar, ele já não tinha mais como parar. O rombo era grande. A situação já tinha perdido o seu controle. Ou ele parava para resolver a situação, ou ele continuava com a face. E você sabe como é que ele fez. Ele preferiu manter a face. Quantos de nós? Quantas pessoas que começaram a sua queda exatamente com esse fato? Olha, é só hoje. É só hoje porque eu estou cansado. É só uma foto que eu vou postar. É só uma amizade. Maridos e esposas. Não, é só o meu amigo. É só a minha amiga. Não, mas não tem nada a ver. É inofensivo. Tudo começa de maneira pequena. É só dessa vez. E com essa desculpa, irmãos, quantos jovens que não conseguem mais ser puros? Quantos casamentos que vão para a vala? Exatamente porque as coisas saem do controle. Quanto a moralidade, quanto caráter que foram destruídos porque passou a se viver um segredo. Começou com coisas pequenas e foram combinados. Eu preciso avançar. Presta atenção numa coisa. Judas, ele conviveu. Eu disse que não temos como mensurar quando ele começou. Mas tem 3 anos e meio que ele conviveu com Jesus. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, por favor. Judas viu milagres e maravilhas. Os olhos físicos dele viu. Judas, ele ouviu sermões poderosos. Todos os sermões que estão escritos e outros que não foram escritos. Judas ouviu, adentrou pelos ouvidos dele. Ele foi alguém que participou das conversas íntimas com o Senhor. Não só aquilo que era no núcleo das multidões, mas aquela conversa de bastidor. As explicações das parábolas. Aquele contato íntimo, aquele momento com Jesus. Ele participou de tudo isso. Ele participou dos planos do mestre. O mestre revelou para eles, falou para eles aquilo que era o propósito dele. Ele tinha um cargo de confiança entre eles. Escuta, Judas tinha tudo para dar certo. Todas as coisas corroboravam para dar certo. Eu vou conjecturar aqui. Talvez ele disse, olha, eu vou parar. Eu vou mudar. Ele ouviu um sermão. Ele disse, agora eu vou chegar para Jesus. Eu vou falar para Jesus, olha Jesus, eu errei, eu preciso de ajuda. Ele ouviu quando Jesus falou para Pedro, Pedro, o perdão não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Judas viu quando aquele homem rico chegou diante de Jesus e falou, olha, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou, vai vender toda a tua riqueza. Jesus viu aquele menino, aquele rapaz indo embora. Judas viu isso. E Jesus falou com eles, olha, dificilmente um rico entra no reino dos céus. Deixa eu dizer para você, o que é isso, pastor? Deus estava usando situações para falar com Judas. Os sermões, os milagres.
Deus usa coisas para te divertir. Ele ama você, Ele quer o melhor para a tua vida. Às vezes é você que não percebe. É você que não se dá conta que Ele está trabalhando ao seu lado e você não está vendo. O problema é que o dinheiro para Judas se tornou para ele um grande obstáculo. E ele continuou sem mudar de vida. Imagine quando ali Jesus estava no templo, aquela mulher chega com 2 moedinhas e entrega. Jesus fala: olha, ela deu mais que todos. Não é quanto você tem que vai dizer o valor do que você é. Imagine quando ele viu a conversão de Zaqueu. Meu Deus! Zaqueu era um mega rico. Era um homem cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos. Ele sentou na mesa, ele viu Zaqueu dizer: chega, Deus! Chega, Jesus! Hoje! Olha, eu vou pegar minha carteira, Jesus. Eu vou pegar metade de tudo que eu tenho. Jesus não mandou para Zaqueu fazer nada. Zaqueu falou: olha, metade do que eu tenho, Senhor, eu vou dar para os pobres. Ele viu Zaqueu dizer: olha, e se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes. Jesus olha e diz assim: hoje chegou a salvação. Aleluia. Mas Judas tem algo lá dentro dele e ele não confessa. Deus trabalha, Deus faz milagre. Zaqueu é salvo do lado dele, mas ele permanece no coração dele, acariciando seu pecado de estimação. Falei em Zaqueu, mas olha para a minha anotação aqui. O que dizer de Mateus? Mateus era cobrador de impostos, irmãos. Mateus fez as falcatruas dele também. Fez. Mas agora Mateus está dando novidade de vida. Mateus não retrocedeu. Mateus está ali certinho, caminhando certinho. Mas ele mantinha pose, mantinha aparência que tudo estava bem. E o interior corroendo, desfazendo, destruindo. Só por uma razão: não confessar e não pedir ajuda. A construção que eu quero fazer com você é mostrar que não foi Deus que determinou, não foi Deus que colocou naquele abismo, foi Ele que foi caminhando cada passo e construindo a história dele. Ele estava no lugar certo, com a pessoa certa, para dar tudo certo, mas foi ele que fez tudo errado. Foi ele que escolheu errado. Tudo corroborava para Judas mudar, mas ele escolheu não mudar. Que tragédia! Que tragédia quando alguém se assenta diante do erro e resolve não mudar. Eu vi família ser destruída por causa de drogas. Eu lidei com um rapaz que era um empresário. Ele conseguiu consumir 4 lojas com cocaína. Destruiu o patrimônio dele. Eu vi família ser destruída por causa da bebida. Sim, casamentos, lares que foram estraçalhados por causa da maldita da bebida. Não buscaram ajuda, não quiseram mudar, não quiseram ser diferentes. O ápice da crise dele se demonstra em João 12:1. A Bíblia diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera. E ali é uma festa. Aqui, dentro da cronologia, se há 6 dias, Páscoa,
na sexta-feira. Então o que entendemos aqui? Estamos falando do sábado anterior. Jesus, ele se reúne naquele sábado, vai para um jantar de ações de graça e ele é ungido. 300 denários, só para a gente avançar. Ali revelou o coração de Judas. Ele olha para aquilo, os olhos arregalam, estupefato, e diz: que loucura, 300 denários, não pode. Isso tinha que vir para a bolsa. É para os pobres, pobre do Judas. Pobre do Judas. E ele fica ali, se corroendo, porque aquela receita não entrou na bolsa. No domingo, Jesus ele entra triunfalmente em Jerusalém. Quando Judas viu aquilo, imagina, Osana que vem, vamos dizer, que festa. Domingo que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Que festa. Judas olhou para tudo aquilo e falou: eu sou tesoureiro agora. Se ele vai virar rei, eu vou virar ministro da fazenda. É óbvio. Aí sim, aí eu vou ter um tesouro. De onde eu vou tirar? Os olhos dele cresceram. A ambição se tornou maior. Ao invés de corrigir o coração, ele ainda acrescenta ainda mais os seus alvos ambicionais. No meu ponto de vista, por aquilo que a Bíblia revela, no texto de João 12 está dizendo 6 dias. Quando vamos para o Evangelho de Marcos 14, 1, aqui Jesus ele tem uma outra reunião. Cadê? Coloca na tela. Marcos 14, versículo 1. Lá é 6 dias. Aqui está dizendo, dali a 2 dias era a Páscoa. Então estamos falando de 2 eventos diferentes. E o que ocorre, pastor, nesse evento? Outra unção. Na primeira unção, Judas ficou enlouquecido, né? Ele deve ter reclamado horrores com os apóstolos. Deve ter falado horrores. Pedro, Tiago, João, chamou todo mundo. Disse: não é possível. Não deveria. Aí quando chega, na quarta-feira, 2 dias antes da Páscoa, aí vem uma mulher e derrama mais um perfume de 300 denários. Isso é para enlouquecer quem é ambicioso. Isso é para enlouquecer qualquer avarento. Em menos de 4 dias tem 600 denários a menos na mesa, na bolsa dele. Só que a coisa é tão forte que ele conseguiu contaminar os outros. É quase que ele vai dizer: ô mulher, já fizeram isso no sábado, não precisa. O coração dele está contaminado pela avareza, cheio de avareza, dominado por tudo isso. E agora os apóstolos todos fazem coro comum para ele, dizendo: não precisava. E aí então Judas resolve compensar a loucura dele. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, no versículo 10. Olha o que diz Judas Iscariote. Um dos 12 foi ter com os principais sacerdotes para o entregar. Estamos falando possivelmente pós-jantar, pós-unção, pós o perfume derramado. De noite, na surdina, ele sai do grupo e vai procurar os sacerdotes. E eu tomo um tom mais sério a partir de agora. Escuta. Ele vai. Faz um conluio com o sacerdote e diz: olha, eu posso entregar o que vocês querem. Que Jesus falou que ele ia morrer. Então Judas ele resolve lucrar. Já que ele vai morrer, eu entrego ele. Não temos como, irmãos, definir o que passou no coração de Judas. É impossível. Nós temos conjecturas. Essa linha aqui dá para pregar só nisso daqui e fazer vários sermões. O porquê que Judas vendeu Jesus, não temos como saber exatamente. Não temos como saber.
Nós fazemos conjecturas. Podemos aqui apresentar, existem várias linhas interpretativas. Queria forçar Jesus a se rebelar contra Roma. Queria fazer com que Jesus, ele assumisse o trono. Várias versões tem. Mas deixa eu caminhar aqui com o coração de Judas. Esse é o propósito. Ele foi lá, negociou. E falaram para ele, pagamos 30 moedas de prata. Ele disse, fechado. Irmãos, 30 moedas de prata é preço de escravo. Preço do escravo, ele consegue colocar Jesus dentro dessa classificação. Possivelmente recebeu o pagamento ali. E sabe o que ele faz? Volta para o grupo. Mateus capítulo 26, versículo 20. Chegaram à tarde e sentou à mesa com os 12. Meu Deus. Escuta algo muito sério, irmãos. Tem um barulho de moedas na roupa dele. Escondida entre a roupa. E ele se senta na mesa com todo mundo como se nada estivesse acontecendo. Ele consegue olhar para todo mundo como se nada tivesse ocorrido. A insensatez dele é algo fora do comum. Olhar para esse texto, olhar para tudo isso. Ele havia vendido Jesus. Ele havia vendido o mestre. E agora, com as moedas no bolso, ele está disposto a concluir tudo aquilo que ele começou. E agora eu quero aplicar para nós, irmãos, para nós caminharmos para encerrar o sermão. Quantos que pecam, que erram, e depois sentam diante da mesa do Senhor como se nada tivesse acontecido? Não tem arrependimento, não tem sentimento nenhum dentro do coração, consegue tocar a vida normal como se nada tivesse ocorrido. Eu chamo a sua atenção porque quando nós trilhamos aqui, observamos a palavra, Judas teve todas as oportunidades, mas foi ele que não quis. Foi ele que Deus desprezou a palavra do Senhor. Ele desprezou a ajuda. Judas poderia ter feito as coisas diferentes. Porém, Jesus não desistiu dele. Ei! É forte olhar para isso. Jesus sabe que ele tem ali a venda dele. E Jesus olha para todos eles na quinta-feira à noite. Joga uma toalha no braço. Passa a mão numa bacia. E vai lavar os pés de todos eles. Coloca o pé de Judas dentro da bacia, lava. Coloca aqui, enxuga, seca. Pensa no olhar. Olha no olho dele com Jesus. Não acontece nada aqui dentro. Está cauterizado. Não mexe, não move. Quando nós chegamos nessa instância, irmãos, ei, temos que tomar cuidado com o nosso coração. A partir do momento que o pecado não te incomoda mais, você está à beira do precipício. Quando não dá mais aquele frio na espinha, quando não dá mais temor a Deus e a palavra, cuidado, cuidado, cuidado. Deus. Liga teu alerta. Sabe por quê? Jesus sabia o que estava passando nele. E o diabo estava ali, ó, ao redor, só maquinando, só olhando. Mas o diabo não podia tocar nele. Ele era apóstolo, ele era chamado, ele era escolhido. O diabo não podia chegar por causa da presença de Jesus. Mas aqui é que eu entro na parte mais séria dessa palavra. Escuta isso com muito temor e tremor. Tudo tem limite. Há um limite.
para mim, para você, para todos nós. Não pensemos nós que vamos viver a vida da nossa forma, da nossa maneira, e que Deus sempre vai ser o papaizinho que vai cuidar, vai proteger, vai guardar. Chega um momento que Deus vai te entregar a tua própria sorte. A pior tragédia para qualquer ser humano é quando Deus deixa ele seguir seu próprio caminho. Por isso que Romanos capítulo 1 é o símbolo da catástrofe humana. Deus os entregou às suas paixões infames. Deus deixou ele seguir. E quando chega aqui na situação de Judas, Jesus solta as cordas. Segurei Judas até agora. É quinta-feira. Ele não desistiu de Judas. Foi Judas que desistiu de si próprio. Foi ele que continuou levando a cabo o seu plano. Por favor, bota João capítulo 13, versículo 2. Olha o que diz a Bíblia. Acabada a ceia. Tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traz. É assim que o diabo faz. Lembre-se, você é responsável por tudo que você faz. Mas o inimigo está ali à espreita, esperando a hora de te empurrar para o buraco, esperando o momento de te jogar no abismo. Mas aí o crucial, joga 27. 13 e 27. Olha isso. Apóstolo Carlos. Entrou nele Satanás. Irmãos, é o único texto da Bíblia que fala de uma possessão de Satanás. Nós temos inúmeras pessoas que foram endemoniadas, possessas por demônios. Mas o único ser humano possesso por Satanás é Judas. E por que aconteceu, pastor? Por causa de tudo isso que eu transcorri até agora, chamando a sua atenção. Ele fez escolhas e foi brincando com o inimigo, brincando com essa grande serpente. E a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Agora ele está dominado pelo poder de Satanás. E foi cometer aquilo que era o pior dos pecados dos seres humanos. Escuta, era apóstolo, mas deu no diabo. Jesus amou ele, Jesus guardou ele, Jesus caminhou com ele, protegeu ele até que Judas fez sua escolha e Jesus teve que soltar a corda e deixar que ele seguisse o seu próprio caminho, que ele estava irredutível. Feche seus olhos. Ai de mim, ai de ti, se Jesus soltar a corda, tá? Se ele soltar a corda, ai de nós. Eu vou encerrar ainda. Pode deixar o fundo. Escuta. Não vou deixar baixinho. Escuta uma coisa. Ele era um apóstolo. E Jesus, ele deixou ele seguir o caminho dele. Jesus foi para o Getsemane. Ei, meu Deus. Getsemane. A última vez que Judas se encontrou com Jesus pessoalmente. Olha aqui para mim agora. Jesus tinha passado a agonia no Getsemane. Escuta. Antes de ir para o pretório, para o julgamento, Jesus já está todo ensanguentado, porque ele transpirou sangue. Seu rosto está cheio de sangue, sua roupa está cheia de sangue. E Judas chega ali na maior cara ali, para o meio de todo mundo. Vem cá. Jesus tem sangue no rosto. Ele vai até Jesus. Beija o rosto de Jesus. Não tem nenhum sentimento. Jesus tinha dito lá: olha, minha alma está aflita com a prisão de morte. Mas não mexe nele. Irmãos, quando nós estamos cauterizados pelo pecado, não importa
Os apóstolos saem correndo todos. Jesus é preso. Já toma ali bofetadas, chutes. E ele assiste aquilo tudo. Que noite de agonia. E eu resumo para dizer. Quando chega pela manhã. É manhã de sexta-feira. Sai a condenação. Jesus já vai para diante de Pilatos. Ele sai correndo. Escuta isso. Ele vai lá para o sacerdote. Ele pega o dinheiro e diz: olha, eu pequei contra a sangue inocente. Eu quero devolver. É como ele diz, eu quero recomprá-lo. Eu quero alterar o que eu fiz. Está aqui as moedas. Sabe o que o sacerdote diz para ele? Isso é problema teu. Isso é problema teu. Isso é problema teu. E ele tentando se livrar da sua culpa. Ele pega as moedas, joga no templo. Mas não eram as moedas que era o problema. Estava aqui dentro. Estava aqui dentro. E ele sai numa agonia. Ele foi condenado. A multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. Sabe como é que Judas termina? Ele não aguenta, a cabeça dele entra, não é arrependimento. A Bíblia diz que o arrependimento, segundo Deus, produz tristeza para a vida. Mas o arrependimento, segundo a carne, ele produz tristeza para a morte. Judas foi tomado pelo arrependimento, remorso de morte. Ele não consegue conviver com seu remorso. Ele não consegue reverter aquele quadro. O que ele faz? Ele pega uma corda. Vai ter possivelmente um precipício. E chega ali naquela árvore. Ele amarra a corda. Coloca no pescoço. E pula. Mateus diz, versículo 4. Atos capítulo 1, 17 diz que ele rompeu o seu ventre. E todas as suas vísceras ficaram expostas. Como é que se entende isso? Quando ele coloca a corda no pescoço. Que ele pula. Ou a corda ou o galho não aguentou. Na agonia dele do sufocamento de se balançar ali para morrer. Ou quebra o galho ou arrebenta a corda. E ele cai no precipício abaixo. Se arrebenta nas pedras. E termina ali o apóstolo. O homem que tinha tudo para dar certo. Que caminhou 3 anos e meio com Jesus. Com suas vísceras todas expostas. Para ser comido. Os seus restos mortais. Por chacais, por animais e por corvos. Não é para terminar assim. E a última palavra. Onde está o diabo? Não estava no corpo dele. É assim que o nosso inimigo faz. Ele quer ver o circo pegar fogo. Mas depois ele sai de cena. Quem vai arcar com as consequências sou eu, é você. Não pense no dia do juízo, vamos dizer: eu fiz porque os demônios me impediram. Eu fiz porque os diabos, porque minha mãe, porque fulano me tentou. Não, não, não. Você vai ter que dar conta. Você e Deus. O diabo que entrou nele não paga essa conta. Essa comanda é só de Judas. Se coloca. Pode só colocar. Feche meus olhos. Deus não quer que você saia daqui. Deus não quer que você saia daqui sem fazer um acerto com Ele. Nós não sabemos se teremos o nosso amanhã, se teremos a semana que vem. O nosso tempo é o hoje, eu só tenho hoje. Esse é o momento nosso. Hoje Deus quer sarar, curar, transformar a tua vida. Ei, esquece os outros. Talvez Judas nunca confessou pensando: o que eu vou falar? Vou quebrar a confiança com o grupo. Vão me taxar, vão me rotular, vão dizer isso. Mas ele estaria salvo se ele tivesse buscado a ajuda de Jesus. Igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de restauração. Igreja é lugar de você ser ajudado. Não fique preocupado com o que vão dizer. É a tua alma. É a tua alma.
esteja adorando, por favor, não tenha curiosidade. Eu quero perguntar, porque eu vou orar para terminar. Se tem alguém aqui que precisa fazer um acerto com Deus, por favor, venha correndo. Deus quer te dar um abraço. Ele quer dizer para você: eu amo você, eu perdoo os teus pecados, eu vou trazer novidade de vida, eu vou fazer tudo novo. É noite de Deus para a tua vida. É noite de Deus para você. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
e eterno amor de Deus. Que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Glória a Deus. Pode aumentar o volume, deixa eu. Deus te deu uma semana abençoada.